Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição será aí do robô de operações que eu utilizo, que tem dado lucros bem consistentes. Então caso você queira conhecer, assiste aí o primeiro link, que é o tutorial a respeito dele. Bom pessoal, a grande agenda do Reset Mundial agora começa a ganhar novos capítulos e a coisa aqui no Brasil tá andando cada vez mais rápido. Bom, esse Reset Mundial, ele vai mudar diversos aspectos da vida humana e o epicentro dele é justamente a parte financeira. É como se fosse uma pedra jogada em um lago calmo que, porventura, acerta e vem fazer as ondas que cada vez são mais brandas conforme se aproximam das bordas do lago. Então, justamente, a parte financeira é o centro dessa mudança que está sendo feita. Até porque hoje quem tem dinheiro é quem tem poder, é quem pode realmente fazer algo no mundo e cerca de 95% de toda a riqueza que existe no mundo está concentrado em cerca de 3% da população mundial. Então hoje nós conseguimos contemplar diversos absurdos que acontecem na nossa frente e a gente já começa a ver isso como normal ou novo normal. Mas que frase maldita! É o novo normal e assim, certas coisas elas nunca serão normais, elas serão absurdos, continuarão sendo absurdos para mim, porém absurdos que acontecem de maneira recorrente. Um grande exemplo disso é alguém obrigar outras pessoas a fazer uma contratação que muitas vezes não é do melhor candidato para uma vaga ou não é do melhor candidato para a universidade por conta da cor da pele da pessoa, que é, de fato, um ato extremo de racismo. Sem contar o fato de que muitos apoiam a questão de contratar uma pessoa única e exclusivamente, tanto para uma faculdade quanto para uma vaga de emprego, única e exclusivamente por conta da forma que ele usa o órgão excretor dele. Então assim, né? Pô, não, peraí, se você usa o seu órgão excretor para fins sexuais, então talvez a gente tenha aqui uma cota aí pra você na empresa, na faculdade e tudo mais. Então assim, o mundo tá caminhando para um abismo sem precedentes. A agenda ecológica tem trazido também um certo tipo de reação que tá batendo de frente com a fé. Então eles querem, através da agenda ecológica, tentar diminuir o ser humano para que a conexão que ele tem, para que a fé que ele tenha em um Criador dos céus e da terra venha a diminuir. Então hoje, pássaros no céu, peixes nas águas tem muito mais valor do que um ser humano. Uma árvore é muito mais importante que um ser humano, quando justamente o padrão cristão diz algo ao contrário. Não estou falando que a gente tem que destruir o mundo, que a gente tem que acabar com tudo, mas eu penso que tem questões muito mais importantes do que as questões ecológicas e que está acontecendo muita inversão de valor hoje em dia. A democracia, ela consiste na busca pelo equilíbrio dos poderes e na representação de uma maioria por determinadas pessoas selecionadas através de eleições, só que o que acontece é justamente o contrário. Você vê que minorias estão começando a ter leis que as torna superiores à maioria, com privilégios assim que não faz sentido nenhum. Bom, e como eu disse, o epicentro de todo esse conjunto de absurdos que tentam forçar na nossa mente através da mídia é justamente a área financeira. E diga-se de passagem, a mídia tem um papel extremamente relevante em tudo isso. Tanto é que a mídia voltada para a parte de entretenimento, ela não serve para entreter ninguém porcaria nenhuma. A mídia voltada para o entretenimento, ela tem a função de deturpar o entendimento das pessoas e reeducá-las ou recondicioná-las a determinados padrões. Enquanto a mídia jornalística, que era de fato para informar, para ser o imparcial, eles justamente vestem uma máscara de imparcialidade enquanto despejam muito mais opiniões do que
informações baseadas em fatos reais. Bom, e aqui no Brasil a coisa realmente está ficando cada vez mais feia. Você tem a implementação do Pix, que é um sistema que já veio aí quebrado, né? Eu já apontei aqui por umas 2 ou 3 vezes algumas questões de segurança quanto ao Pix. Também disse o problema jurídico acerca do Pix que se tem, né? Porque assim, quando você aceita os termos de condições e uso do Pix, você meio que, entre aspas, dá uma autorização extra para o Estado simplesmente poder bloquear o seu dinheiro quando ele bem entender, sem haver a necessidade de provas. Antes poderia ser feito isso? Sim, antes poderiam, só que a partir do momento que você aceita o Pix, você clica lá naquela porcaria de banner, né? Porque o banco ele faz um negócio parecer tão simples, tão fácil, rápido, prático, que você vai lá, eu todo dia, quando eu vou abrir o aplicativo lá do Santander, que raiva, vem aquele banner na minha cara, né? Eu sei que o Pix são transações muito rápidas, são transações eficazes, mas isso tudo faz parte de uma grande ferramenta de controle social. E nos outros países você não vê, pelo menos eu não conheço países que têm ferramentas tão eficazes assim, como meio de pagamento e, consequentemente, tão eficazes em ter acesso à nossa vida. Claro, com exceção da China e talvez alguns aspectos que você pode enxergar na Rússia, mas eu já não sou um conhecedor a fundo desses países. Bom, e recentemente, lá no dia 1º de fevereiro, no dia 1 de fevereiro, iniciou-se a primeira fase de implantação do Open Bank aqui do Brasil, que é um sistema que promete ser o divisor de águas. Bom, e o Open Bank, ele necessariamente é relativo a um conjunto de regras sobre o uso e compartilhamento dos dados e informações financeiras entre instituições. Então, de fato, o Open Bank ele vai trazer diversos benefícios para as empresas e para o consumidor num contexto geral, mas ao mesmo tempo eu não sei o quão positivo várias empresas ou vários bancos terem acesso aos seus dados. Daí você fala assim, não, mas são só informações que eu vou autorizar, são só dados que quando eu quiser e tudo mais. E eu penso que talvez a coisa não seja bem assim, sabe? Porque, diga-se de passagem, como que funciona, por exemplo, o esquema do Pix? Eu já falei, eu já disse aí pra vocês qual é o problema, né? O grande problema do Pix, que é o compartilhamento mais fácil das suas informações com o governo. E agora você vai ter um compartilhamento mais fácil das suas informações com o setor privado. Daí você fica naquela, beleza, mas vai ser só o que eu quiser. Cara, para você aceitar o Pix, sabe como funciona? Você vai lá, abre o aplicativo, aceitar o Pix, ok, aceito os termos de uso, vem um contratão gigantesco que ninguém lê porcaria nenhuma. E quando você se cadastrar num banco, você acha que vai ser muito diferente? Você acha que o gerente vai sentar com você e falar assim, olha, meu amigo, é o seguinte, você quer que a gente aceite aqui as informações para compartilhar os seus dados com outros bancos e tudo mais? Porque assim, daí os outros bancos vão ter acesso aos seus dados, as outras empresas vão ter acesso, né? Será que você tem que pensar muito bem na sua privacidade? Então, assim, você acha que um gerente vai sentar e vai te explicar exatamente o que é a coisa na hora que você estiver abrindo uma conta? Sem contar que conta a gente também abre pelo aplicativo. Só tem lá, aceita os termos de condição de uso, aceita não sei o que, e muita coisa já veio até flegada e pronto pro cara só cair na ladainha. Bom, e é claro que esse papo todo vem pra gente chegando a algo como mais ou menos assim, olha, a partir de agora você vai ter mais liberdade em relação aos seus dados. Pera aí. Só até um pouco engraçado isso, né? Bom, pessoal, isso tudo eu digo pra vocês, para que tantos dados, para que tantas informações? E de fato, eu de maneira individual não tenho uma importância pro Estado, você também não, mas a ideia é um conjunto. Então, as pessoas de maneira individual não têm importância. O que vai ter importância nisso é realmente o contexto como um todo. E a partir do momento em que eles têm acesso às suas informações, a tudo que você faz, eles
eles podem começar a controlar a sua vida e ainda te trazer a ilusão de que é muito melhor assim. É bem mais seguro se o governo, o Estado e as empresas tiverem os seus dados guardados com segurança. Aí você estará seguro, aí você terá maiores facilidades. Então, a ilusão disso tudo é trocar a nossa privacidade por segurança, quando na verdade estamos trocando a nossa privacidade por controle. E não nós que estaremos no controle, nós estamos trocando a nossa privacidade, estaríamos trocando nossa privacidade para que eles pudessem nos controlar. Então assim, é um conjunto de informações que a grosso modo, e dizendo assim de maneira tão simples, parece óbvio. A pessoa vai ver, não vou usar o Pix, eu não vou aceitar nada desse negócio de Open Bank. Mas e quando a coisa começar a apertar? O cara tem uma empresa, tá todo mundo ao redor aceitando o Pix, ele não vai aceitar, né? Eu, por exemplo, tenho alguns clientes que eu trabalho e tudo mais, e daí os caras vão falar assim, olha Marcão, não vou fazer TED não, nem DOC, rapaz, você não tem Pix aí, né? Eu trabalho aqui com Bitcoin, com Litecoin, não pode ser Pix, né? Então assim, você começa a ficar naquela, e aí, como que a gente vai ceder, não vai ceder, tem alguma alternativa no meio disso tudo? Tem muita gente que fala, não, eu vou usar apenas o meu, eu vou cadastrar com e-mail, não vou cadastrar com CPF, o meu Pix, porque não quero que o Estado saiba que essa conta é minha. Quando na verdade, assim, o que você vai fazer é aceitar uns termos e condições de uso para o Estado usar dados que ele já tem. Então, essa é a grande questão disso tudo. Então, ninguém vai ser obrigado a nada. Só vai ser muito estranho daqui a pouco se você não tiver Pix. Ou então, se você for um lojista, vai ser muito estranho se você não aceitar Pix na sua loja. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.